Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 0, Corinthians 3, que acaba de acontecer na Arena, mas mais do que isso, já avançarmos, porque teve despedida do Jeromel, entrevista do Renato, do presidente Alberto Guerra depois da partida. E eu quero nesse vídeo mixar tudo que de mais importante aconteceu. Esse vídeo é pra KTO, você sabe, a KTO é onde a diversão acontece, o lugar para tu brincar e te divertir, sempre com juízo, com responsabilidade. A KTO pede, vá na boa, vá tranquilo, ninguém fica rico da noite pro dia, não há promessa falsa. Se quiser, é só entrar nesse QR Code, ir lá no site, conhecer, te cadastrar sem compromisso algum, apenas conhecer e daqui um pouco aproveita agora. Vai ter um mês de férias do Grêmio, a gente pode aí apostar em tudo quanto é coisa, assim, Premier League, jogos de fora do Brasil, dá pra colocar na NBA onde tu quiser, só pra brincar e te divertir tratando como entretenimento, não esquece disso. Gente, o Grêmio tomou 3 do Corinthians, tá? O primeiro tempo poderia ter sido mais, já no primeiro tempo terminou 1 a 0, gol de pênalti do Yuri Alberto, um pênalti que foi, o juiz viu por VAR, foi o próprio Jeromel que fez o pênalti, mas obviamente isso não apaga em nada a vida dele, mas enfim, no final do segundo tempo o Grêmio ainda tomou 3 a 0, poderia ter tomado mais. 14º colocado no Campeonato Brasileiro, pega a última vaga para a Copa Sul-Americana. Tá, o Grêmio, em 38 rodadas, teve 17 derrotas. 38 rodadas, 17 derrotas, quase 50% do campeonato perdendo. Tá? O Grêmio termina, insisto, na 14ª, na última vaga da Sul-Americana, que ampliou um pouquinho, fica com 17 milhões e alguns quebradinhos de premiação, aquela premiação final que a Globo paga, e nesse jogo, se tivesse vencido, teria ganhado mais de 20. Então perdeu aí coisa de 3 milhões e meio de reais apenas por essa derrota. Mas enfim, tem várias análises que você pode fazer, como por exemplo, o Grêmio começou o jogo com Bright White e Diego Costa, sem meio-campista. De novo sem meio-campista. O Renato viu isso, teve que trocar depois e tal, mas enfim, né? É o Grêmio que, mesmo na despedida do Jeromel e depois de 38 rodadas, ninguém sabia direito qual era a escalação gremista. O Renato falou com a imprensa. E entre outras coisas, o Renato pediu desculpas pro torcedor. Desculpas porque o Grêmio deveria estar brigando no mínimo pelo G4, brigando por títulos e não foi possível. Mas voltou a falar aquelas coisas todas de que o Grêmio foi o maior prejudicado, que só o Grêmio foi prejudicado, que outros times não tiveram tanto prejuízo e tudo mais e tal. E aquela história que a gente sempre fala, tanto que em certo momento o Zé Alberto pergunta para ele sobre o Gabeira, sobre o Alexandre Mendes, que é seu auxiliar, se o fato dele não estar junto pode ter impactado. O Renato, não, ele é importante e tal, mas o negócio foi enchente e a todo momento colocou não jogar na arena e a enchente como a questão. Eu sei que você está perguntando aí ou está querendo saber, tá, e aí, o Renato disse que vai ficar ou vai sair? O Renato confirmou que nesta segunda-feira terá uma conversa com o presidente Alberto Guerra, segunda pela manhã. E ele disse, olha, a partir daí ele vai sentir do presidente. E ele acha que se ele estiver aqui atrapalhando, o Renato garantiu que vai embora. Mas que vai sentir do presidente o que vai acontecer. A conversa será Renato e presidente. E ele foi taxativo. É nesta segunda, porque na terça-feira ele vai embora. Até o Zé estava na hora do microfone e perguntou, mas peraí, o Zé Alberto Gaúcho vai embora para não deixar aí, vai embora pro Rio de Janeiro de férias. Não, terça-feira, de qualquer maneira, eu vou pro Rio de Janeiro de férias, vou descansar. Então até terça vai estar resolvido. E o Grêmio vai ter essa conversa com o Renato. O presidente Guerra também apareceu na entrevista. E o presidente até, ele invocou a 5ª emenda da Constituição, dizendo que se recusa ou se limita ao direito, se reserva o direito de apenas confirmar a reunião, mas não iria falar mais absolutamente nada. Em vários momentos, os repórteres tentavam tirar pistas dele e disse, olha, eu não vou dar pistas, eu não vou falar, e garantiu que mesmo que o Grêmio de alguma maneira esteja prejudicado nessa situação de que, poxa, não tem treinador, ou não vai ficar o Renato e o Grêmio não tem treinador, prejudica, né, na busca, já deveria ter ido, e acha que mesmo se isso possa acontecer, o Renato tem que sair na boa, é uma característica da gestão. Ele disse, o Jeromel saiu na boa, se despediu na boa, o Soares se despediu na boa, o Renato também, e eles merecem respeito à direção, e a direção sempre diz que trabalha assim e tudo mais, mesmo que o Grêmio de alguma maneira pudesse ser prejudicado, porque corre o risco de amanhã, conversa com o Renato, não vai ficar, e aí o Grêmio está atrás no mercado de transferências por outro treinador. O presidente ele chegou a falar que a classificação para a Sul-Americana é importante para o Grêmio, que o Grêmio precisava de uma competição sul-americana para jogar, até para o ano que vem, manter sócio, manter mais jogos e tudo mais, mas que admite que a maneira que conseguiu a classificação foi ruim, porque foi no último jogo, torcendo para não ter partida se o Juventude faz um gol
O Juventude vai para a Sul-Americana e o Grêmio não. Mas relembrou algumas questões que não é mais, ele chegou a dizer assim, olha só, normalmente o time que briga para não cair, e ele sabe que o Grêmio brigou para não cair, né? O time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro até então era um time bagunçado, salários atrasados, com uma bagunça geral e tal, que não é mais o caso, que agora é um Campeonato Brasileiro que está diferente, é um Campeonato Brasileiro que está muito mais dinheiro. Relembrou uma matéria que saiu recentemente. Não foi uma publicação esportiva, faça as publicações de finanças, que colocaram, olha, uma reportagem do Brasileirão, que o Brasileirão vai se tornar a nova Premier League, de tanta grana que está sendo colocada no Brasileirão, de tanto dinheiro que está gerando da televisão, dos anunciantes, dos próprios donos né, que estão colocando muita grana, os mecenas, e aí ele disse, olha, é a nova Premier League, tem muita gente com grana e tal, e citou o Atlético Paranaense que caiu, mesmo tendo um baita de um estádio, uma ótima administração em geral, financeiramente estável, sabe, toda a estrutura, mas caiu. Mas aí lembrou que o Grêmio está nessa situação, porque, entre outras coisas, por exemplo, saiu do seu estado para jogar. Poderia ter jogado em Porto Alegre, essa é uma lembrança para o Inter, que não quis emprestar o estádio Beira-Rio, e que isso fez toda a diferença na visão do presidente. Mas, em certo momento, ele até fala, olha, a atuação desse jogo contra o Corinthians lhe envergonha como presidente, achei forte essa frase, lhe envergonha como presidente, mas que agora é hora de zerar tudo, de começar 2025, porque, né, como se fosse, ó, zerou, passou, tudo que aconteceu aqui, passou, zerou, é uma página em branco, porque o Grêmio acha, e tem certeza, o presidente fala sobre isso, até questionado, se de alguma maneira as cobranças não eram muito fortes da imprensa, e ele disse sim, as cobranças são, porque na época da enchente todo mundo falava, olha, os times do Rio Grande do Sul não podem ser cobrados por mais nada, por tudo que aconteceram, mas que aí 2 meses depois, todo mundo já tinha esquecido disso e estava criticando. O presidente usa expressões que ele disse, ó, a imprensa falava isso, as pessoas da imprensa diziam, olha, os times do Rio Grande do Sul não podem ser cobrados por tudo que nós estamos vivendo. 2 meses depois, já estava todo mundo sendo cobrado. Enfim, são as versões e explicações do vestiário gremista, que acabou sendo repercutindo muito mais isso do que, por exemplo, a despedida do Jeromel. O único cara que falou um pouquinho sobre a despedida do Jeromel foi o Kahneman, o próprio Jeromel, mas o Jeromel é um cara que normalmente não fala muito sobre, né, não dá muita informação, mas o Kahneman estava emocionado, o Kahneman disse, cara, foi muita emoção, o Kahneman estava emocionado, aí o repórter até perguntou pra ele, dizendo assim, pô, Kahneman, tu chorando, né, e ele disse, é difícil, mas acontece. O Kahneman estava muito emocionado, afinal de contas, é o final de uma era, o Jeromel foi titular num jogo com a arena cheia, mas o Grêmio tomou 3. E ó, poderia ter tomado mais, tá? Ficou barato pro Grêmio 3-0, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio de novo jogando sem meia, de novo com 2 centroavantes. Diego Costa não jogando bem, aí o Renato tira, bota o Cristaldo e refaz o time. Enfim, né? As coisas que nós já cansamos de falar durante toda esta temporada. E aí, o que tu achou dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.